O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel da PM, Loismar Bonates, foi exonerado do cargo pelo governador em exercício, Carlos Almeida. O vice-governador defende a exoneração do secretário há algum tempo, por suspeita de envolvimento em irregularidades. Para o cargo foi nomeado o doutor em Segurança Pública, Mário Jumbo Miranda Alfieiro, mas a nomeação não chegou a ser publicada. Em nota, o vice-governador afirma que protocolou na Casa Civil do Estado do Amazonas o pedido de exoneração do secretário de Segurança Pública, coronel Loismar Bonates, um ato de extrema necessidade diante do escândalo que a permanência do secretário representa à frente da pasta. Além do colapso na saúde, que infelizmente resultou na morte de muitos amazonenses, o Estado vem sendo vítima de uma infinidade de desvios éticos que, segundo investigações, atingem também a segurança pública. Portanto, não tendo o governador exercido tal obrigação, coube a mim pedir a exoneração do secretário em nome da moralidade. Como determina a Constituição, a ausência do governador implica em imediato exercício do cargo pelo vice-governador. Portanto, enquanto governador em exercício, meus atos estão válidos. Acusações de fraude demonstram total desconhecimento da legislação por parte da equipe de Wilson Lima. E ressalta que todas as medidas criminais e administrativas serão tomadas em relação aos servidores que se opuserem ao cumprimento da ordem de exoneração. Posteriormente, caso Wilson Lima discorde de minha decisão, mesmo diante de todas as denúncias envolvendo o nome do secretário, o governador poderá reconduzi-lo ao cargo assim que retornar de viagem. Carlos Almeida e Wilson Lima estão com as relações estremecidas desde que o governador se tornou alvo de investigação da Polícia Federal por irregularidades em contratações durante a pandemia. Carlos Almeida, inclusive, acusou Wilson Lima de ser responsável pela crise do oxigênio em Manaus. Em maio deste ano, a vice-governadoria foi invadida e revirada. Em seguida, assessores foram exonerados. Já o Wilson Lima, através de um e-mail, esclarece que o vice-governador Carlos Almeida e um funcionário comissionado da Casa Civil, de forma ilegal, criaram um documento exonerando um secretário de Estado, sem conhecimento do chefe da Casa Civil e do governador. O documento não chegou a ser publicado, por isso não tem validade e efeito, mas o ato gravíssimo tem o objetivo de causar instabilidade e danos ao governo de Wilson Lima. Diante disso, o servidor será exonerado, teve as senhas de acesso ao sistema de governo cancelada e foi proibido de entrar na Casa Civil. O caso foi encaminhado à polícia, que tomará todas as providências para responsabilizar os envolvidos neste ato criminoso. A crise na segurança pública ultrapassa todos os limites e, sem controle, chega a acontecer dentro da própria instituição. No dia 9 de julho, o titular da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, SEAI, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, foi preso durante a Operação Garimpo Urbano. A operação para coibir a ação de agentes públicos ligados a órgão da cúpula da Segurança Pública do Amazonas, supostamente envolvidos na subtração de ouro, mediante graves ameaças dirigidas aos transportadores do referido metal, e apura o monitoramento e abordagem das vítimas mediante o uso da estrutura, pessoal e de expertise da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência. Na última quarta-feira, o governo de Wilson Lima foi mais uma vez destaque negativo na imprensa nacional. Após o caos na saúde do estado e escândalos que motivaram operações da Polícia Federal, o governo do Amazonas é criticado devido à política de segurança pública, que, segundo o editorial do jornal Folha de São Paulo, tem representado resultados calamitosos que resultam em problemas na segurança do estado, que colocam o Amazonas em uma situação desoladora. Apesar do cenário desolador, o governo Wilson Lima não dá sinais de que mudará de rumo e que o Amazonas está refém de uma nefasta união de ideologia e corporativismo que resulta em uma péssima política pública. A decisão de exonerar o secretário Bonates, tomada por Carlos Almeida, era uma medida que ele tentava pôr em prática. A cabeça de Bonates já havia sido pedida pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, após a maior chacina das unidades prisionais do Amazonas,
em que mais de 60 detentos foram massacrados na briga por organizações criminosas rivais. O Solima, que está à frente do Estado há 2 anos e meio, comanda a situação da frágil estrutura da segurança pública do Estado, que também foi exposta nacionalmente após a onda de terror que abalou Manaus e algumas cidades do interior no começo de junho e que forçou a presença de tropas da Força Nacional no Amazonas para conter a situação. O Estado está entregue às organizações criminosas, retratada recentemente no município de Iranduba, onde vários jovens membros de organizações criminosas desfilam pela cidade, todos armados, uma cena de total falta de controle dos órgãos de segurança do Amazonas.